Hum, Eu e a minha falange dos que trabalham para mim, normalmente, a liagem dos caveira é uma liagem mais densa, mais séria. Não quer dizer que nós somos mais bravos ou rabugentos, como vocês acham. Mas é que nós, da linhagem dos caveira, não podemos nos dar ao luxo de ficar sorrindo sempre, devido ao lugar que nós anda. Entende? Só procura quando tá lascado. E ainda mesmo assim ainda quer dar pitaco. Muitos de vocês chegam aqui na nossa frente e vocês querem ouvir aquilo que vocês querem e não o que é preciso ouvir. Aí quando ouve que precisa ouvir e chega a ser um tapa na cara, finge, entra por um lado e sai pelo outro. Poucos têm a humildade de baixar a cabeça, ouvir e reconhecer. Quando vocês recebem um dom, quando vocês têm alguma sabedoria, algum poder para ajudar os outros, façam. Não se calem. Se alguém precisar da ajuda de vocês, façam. Agora, se vocês se utilizarem disso para querer se aparecer, para querer ser melhor que os outros, nem tentem, pois o caminho é um só. E tudo isso precede a queda de vocês. E fique essa lição. Dê tempo ao processo mediúnico de vocês. Procurem se conectar sempre com o sagrado. Não queiram colocar a carruagem na frente dos burros, que senão vocês se estrepam. Essa é a lição mais básica que eu posso passar para vocês. Soltaram um bode preto, meia-noite na calunga. Soltaram um bode preto, meia-noite na calunga. Ele correu os 4 cantos e foi parar lá na porteira. Bebeu mará.
Dá suas forças, dona. Dá suas forças, dona. Para o Exu. Salve as suas forças. Salve. Qual é o nome do senhor? Exu da Caveira. Quais palavras iniciais o senhor poderia oferecer para as pessoas que vão ver este vídeo? O respeito com todas as religiões. Nenhuma religião salva vocês. O que salva são vocês mesmos. Claro que sim. O senhor, na sua encarnação, teve problema com religião? Na minha época, eram poucas doutrinas. Qualquer um que tivesse uma ligação com qualquer campo santo já era considerado demônio, bruxo, feiticeiro. Nós éramos mal julgados. Entendeu? Sim, senhor. Como que vocês lidavam com a situação de serem mal julgados? Muitos guiavam, batiam de frente. Eram poucos os que fugiam. A certeza era uma só: a morte. Eu escolhi morrer lutando por aquilo que eu acreditava que era o meu ideal. E assim foi.
O seu ideal continua o mesmo depois do desencarne? Hum, Continua, mas agora com princípios. Naquele tempo não tinha muito. Hum, Era um matando o outro. Era um guerreando com o outro. Hum, E agora não é mais assim. Hum, 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 Claro que sim. hum, Houve um período de sofrimento depois do seu desencarne até se converter em um guardião? Muito. Chega a ser imensurável o tanto que nós sofremos. Hum, Não é à toa. Hum, Nós somos a falange dos caveiras. Nós chegamos do outro lado, destroçados, por tudo que nós havíamos feito. Hum, E até hoje está marcado no nosso hum, perispírito. Hum, 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 O senhor acredita que a vida que teve tal desfecho, no caso a sua, naquele tempo, hum, tem como responsável os pais? Ou hum. foi o senhor mesmo e o lugar onde cresceu? Ou outra razão? É muito fácil projetar a culpa nos outros, mas também vocês têm que entender que naquela época eram outros tempos, eram primórdios. A educação, o conhecimento era falho, eram tempos de barbáries, onde era mais comum a morte, o ódio, do que o amor que tem hoje. Hum, O senhor não viveu um período conturbado depois da morte, então? Ou quando se recorda do passado, por supostamente hoje estar sendo mais fácil pra gente do que era pra vocês? Outro lado sempre foi. Hum, Só que agora hum, as coisas daqui estão muito mais disseminadas. Hum, Vocês têm mais conhecimento. Hum, Tá mais fácil de atingir as pessoas. As pessoas ainda continuam muito com a cabeça fechada, mas ainda assim é mais aberta do que naquele tempo, entende? Claro que sim, sim senhor. Tem, Hum, tem um ditado que diz: aquele que mais tem, mais será cobrado. A gente tem mais condições de acesso ao conhecimento que vocês. Seremos mais cobrados? Sempre. A todos aqueles que são dados dons, poderes e o conhecimento sempre serão os mais cobrados. Entende? Entendo, sim senhor.
Conta para mim uma forma de cobrança que existe do outro lado, sobretudo para aqueles que caem no seu reinado. Hum, hum. Os caminhos fechados. Hum. Aqui na matéria, os bens que foram acordados do outro lado, não para todos, mas para muitos, é feito um acordo do lado de cá para quando vocês chegarem nesse plano, tem um acordo. Se você descumprir ele, as coisas que eram programadas para você não vão chegar até você. Hum, Simples assim. Então, deixa eu ver se eu entendi. Tem uma série de coisas que estão programadas para chegar até as pessoas, mas como elas não cultivam uma vibração alta o suficiente para recebê-las, acaba indo por outro caminho. Não é cultivar uma boa vibração. É fazer aquilo que foi acordado. Mundos com mediunidade que tem o poder da incorporação, da clarividência, da bruxaria, do sacerdócio, de fazer o bem. Esses são os mais cobrados. Ah, que bom que eu perguntei. Agora eu entendi melhor. Muito obrigado. Seu Tata, se diz Tata ou Tata Caveira? Hum, Tanto faz. Tata, Tatá, lá no lugar vocês falam um nome. Hum, Meu Tata hum, é simplesmente porque eu sou o mais velho da linhagem dos Caveira. Somente. Hum, Entendi. E quanto a essa roupagem que o senhor pede ao médium de vestir quando o senhor incorpora? Que função tem? hum. A cor preta, hum, ela absorve a luz. Hum, Quanto mais luz eu absorver, mais força, mais manipulação eu tenho. Entendeu? Claro que sim. E no caso essa bengala é uma ferramenta também. Sim. Cada batida que eu dou com ela, ou eu estou quebrando alguma coisa, ou eu estou invocando algo. Tudo tem fundamento. O senhor me faz lembrar o senhor Exu do Lodo na postura, né? Que ele era muito centrado. E durante um diálogo ele falou assim: que ninguém brinque comigo que eu sou pior que onça, seu moço. O senhor, o que diria nesse sentido? As pessoas brincam com o Exu e como que funciona a relação que as pessoas devem ter com os Exus da sua linha? Hum, hum. Eu e a minha falange dos que trabalham para mim, hum, normalmente
A linhagem dos Caveira é uma linhagem mais densa, mais séria. Não quer dizer que nós somos mais bravos ou rabugentos, como vocês acham. Mas é que nós, da linhagem dos Caveira, não podemos nos dar ao luxo de ficar sorrindo sempre, devido ao lugar que nós anda. Entende? Sim, senhor. Inicialmente, não sei se era para equilibrar a energia do médium, o senhor chegou e continuou rosnando. Tinha alguma função? Eu precisava igualar o campo áurico dele com o meu. Somente isso. Quando no terreiro se observa esse tipo de manifestação, os convidados às vezes ficam um pouco impressionados e, ao voltar a casa, dizem aos menores que isso não pode ser uma coisa de Deus. Para esse tipo de afirmação, o que o senhor responde? Foi eu que chamei eles lá. Claro Eu que não não. chamo ninguém. Eu Como? não chamo ninguém. Certo. As pessoas que vêm até mim ou que vão a qualquer casa, na grande maioria, vão já porque estão todo ferrados. Vocês lembram da primeira palavra que eu falei? Respeita a religião dos outros. E é isso. Entendi. As pessoas reclamam, sobretudo aquelas que, por não encontrar ajuda em outro lugar, estavam à procura da mesma, né? Só procura quando tá lascado. E ainda mesmo assim ainda quer dar pitaco. Por falar nisso, senhor Tata Caveira, já aconteceu de o senhor aconselhar alguém e a pessoa querer o resultado, mas não escutar o seu conselho? O tempo todo. Mas geralmente, quando nós, os caveira, passamos alguma orientação, são poucos que ousam seguir pelo outro caminho. Entendi. E a que o senhor atribui isso? Eles ficam um pouco impressionados? Muitos ficam impressionados, outros ficam com medo e outros têm respeito. Qual é a diferença entre ficar impressionado, ter medo e ter respeito? Impressionado, você fica com aquilo que você nunca viu. O respeito, você não impõe, é conquistado. E o medo é somente
daquilo que você não conhece, que é desconhecido. Sim, senhor. Qual dos três o senhor acredita que as pessoas devem sentir em relação ao Exu? Respeito. Como seria uma conduta respeitosa para aqueles que adentram, por exemplo, número um terreiro, número 2, um cemitério? Tanto um quanto o outro são o Campo Santo. Tem que saber chegar e tem que saber sair. O senhor pode definir o Campo Santo, o que, que é? Todo Campo Santo é onde tem uma maior força, é onde tem espiritualidade, onde lidamos com vidas encarnadas, desencarnadas. Certo. Um hospital pode ser entendido como um Campo Santo? Hum. Tem vida lá dentro, Tem vida e tem morte, né? então pronto. Tá certo, entendi. Tem razão, realmente. Tem alguma coisa que o senhor sente que ainda impressiona vocês, espíritos, na conduta do ser humano encarnado? A petulância de vocês, a falta de respeito e a cara de pau. Vamos ver isso. Dá um exemplo que um ser humano agiu com petulância, um exemplo que um ser humano agiu com falta de respeito e um exemplo que um ser humano agiu com cara de pau. Você chegou no meu terreiro, pediu um axé. Você conseguiu esse axé. Você foi embora e não agradeceu. Você foi petulante. Você pediu um axé, conseguiu. Você virou para trás e falou para os outros que conseguiu sozinho e nunca foi. Você é cara de pau, mas depois vai ser cobrado. Dá um exemplo agora de falta de respeito, que já aconteceu. Me pedem um axé. E eu passo tudo o que tem que fazer. Você vira para mim e fala: eu não vou fazer isso. Isso que você está falando não tem fundamento. Não vou fazer. Vira as costas e vai embora. Você faltou com respeito.
Tem sentido. Né? Antes de falar da próxima, como que o senhor se sente nessa hora? O senhor depois, como alguns dizem, persegue essa pessoa? No meu caso, eu nem perco tempo. Tô tão ocupado fazendo outras coisas. Quem tá precisando de ajuda não sou eu. Minha banda já tá salva. Salve sua banda, seu Tata Caveira. Salve. Dá um exemplo pra gente, por gentileza, agora sobre cara de pau, uma coisa que aconteceu. Eu vou repetir. Você chega pra mim, pede uma ajuda, eu vou te ajudo. E depois você fala que conseguiu sozinho. Só que depois eu vou lá e tiro. Sim, senhor, entendi. Pode ser também um exemplo de cara de pau, por exemplo, chegar pro senhor e pedir coisas que a pessoa tá meio ali arriscando na loteria, né? Dizer assim, vou falar. Se ele negar, negou, mas se ele falar que dá, melhor pra mim. Por exemplo, conseguir uma casa, conseguir uma mulher, ganhar na loteria, o famoso carro do seu tranca-ruas que me deu. Hum. Faça a sua pergunta de novo. Pode ser um exemplo de cara de pau, esse tipo de conduta, chegar pro senhor, pedir alguma coisa que sabe que normalmente receberia um não pra ver se recebe um sim. Nunca vai conseguir. Nada que seja do seu merecimento vai chegar até você. Se você merece, recebe. É simples assim. Claro que sim. Então uma pessoa chega, seu Tata Caveira, eu quero ter um emprego melhor. Então Hum, eu quero que o senhor arrume pra mim. Eu faço ali um despacho pro senhor na encruza. E aí, o que o senhor responde? hum, hum. É alguma coisa que vai edificar, vai te ajudar, vai fazer você ir pra frente. Então eu. Mas vocês têm que fazer a parte de vocês. Agora, sem pedir futilidade, coisas supérfluas, coisas que são de conotação efêmera, não vai receber. Dá um exemplo de uma coisa supérflua que já pediram ao senhor, por gentileza. O maior de todos é o dinheiro. É dinheiro para luxar com as coisas, se aparecer com as coisas, para mostrar pro outro que tem mais que o outro. 90% de vocês só querem as coisas para se aparecer, não porque precisam. Vocês são mesquinhos. Sim, sim, senhor. Tinha duas pessoas num terreiro
E o mais novo, que tinha entrado no terreiro fazia 3 meses, falou para aquele que já estava lá há um ano o seguinte: você fica quieto porque eu sou filho de Tata Caveira, você só é filho do Tiriri. Como que o senhor do outro lado, se fosse o seu médium dizendo isso, reagiria a essa situação? Vocês têm que parar de acreditar e de achar que um Exu é mais forte do que o outro. Cada um tem um campo de atuação. Todos são especialistas em alguma área. E nós nunca andamos sozinhos. Se eu preciso fazer algum trabalho, eu preciso adentrar em algum outro reino, eu vou pedir ajuda daquele especialista daquele reino, daquela área. Isso que é a união. Aqui não é competição, igual vocês fazem aí. Um querendo ser melhor que o outro. Entende? Sim, senhor. Me ocorreu agora aquela música que diz não mexe comigo que eu não ando só. Por um lado, essa música anima a pessoa a lembrar que ela está sempre bem acompanhada e que tem a sua devida proteção. Mas por outro lado, as pessoas acreditam que vocês vão comprar eh, superficialidades delas e protegê-las. Como que funciona isso? Qual é o limite da extensão da proteção de vocês? Até onde vai a intenção e o coração de cada um. Se você está merecendo, tem um coração bom, a gente ajuda e protege. Agora, se você não anda no caminho certo, se você prejudica os outros, se você faz mal para os outros, é mais do que normal que você se lasque inteiro e a gente não vai fazer nada. E quando chegar a cobrança, a gente vai sair da frente, vai deixar bater no peito de vocês, que é para vocês aprenderem. Ainda hoje, a dor continua sendo um dos melhores mestres? Chega a ser até mais. Para uns a dor chega a ser até um Deus. Porque muitas vezes essa dor faz vocês acordar, os liberta. Mas não é para ser assim. Não precisa ser na dor. Mas vocês não dão escolha. Não fazem por onde. O que o senhor pode dizer então à pessoa que está ouvindo e raciocina dessa forma depois daquilo que o senhor falou recentemente? Se a dor é o melhor mestre, eu vou me colocar numa situação de sentir dor todos os dias. É isso que o senhor está dizendo? Eu não falei que a dor é o melhor mestre.
Eu falei que para alguns a dor chega a ser um Deus, porque faz ela acordar. Mas a dor nunca vai ser a melhor opção. Ela nunca vai ser o mestre. É sempre a luz e o amor. Entendeu? Claro, claro que sim. Foi bom esclarecer porque é fácil a pessoa escutar outra coisa, né? O senhor tem notado isso? Às vezes o que as pessoas escutam é diferente daquilo que vocês dão como conselho? Muitos de vocês chegam aqui na nossa frente e vocês querem ouvir aquilo que vocês querem e não o que é preciso ouvir. Aí quando ouve que precisa ouvir e chega a ser um tapa na cara, finge, entra por um lado e sai pelo outro. Poucos têm a humildade de baixar a cabeça, ouvir e reconhecer. Claro que sim. Graças a Deus. Então, considerando a nossa encarnação, sobretudo aqueles que nos comunicamos com vocês, os espíritos, e sabemos das provas e recompensas futuras, que elas estão diretamente ligadas à nossa conduta, que conselho o senhor dá, conhecendo o lado de lá e o que é para muitos uma colheita amarga? Que conselho o senhor dá para a gente que ainda está caminhando, ainda pode corrigir onde errou e ainda pode evitar de errar bastante? Sempre existiram vários caminhos. O caminho mais fácil e o mais difícil. A escolha, o caminhar é único de vocês. Se você plantou hoje, você vai colher amanhã. Se você está colhendo hoje, é porque lá atrás você plantou. Seja nessa vida ou em vidas passadas. Então, não cometa os mesmos erros. Não insista em acumular mais carga para levar para a vida de vocês. Entende? É só vocês quererem. Parem de insistir no erro, no errado, no mais fácil. Faça as coisas direito. Entende? Sim, senhor. Por falar em escolher fazer o que é correto, que conselho o senhor dá a uma pessoa que até hoje não manifestou nenhuma mediunidade e está num terreiro, por exemplo, já há mais de 2 meses, 6 meses, até 9 meses? Seria o momento de ela começar a fingir? Porque dizem,
Se você finge, aí a entidade acopla só de raiva. O que o senhor responderia? Você acha que nós, Exus, coroados, nós vamos nos propor a isso? Acoplar num médium que tá só fingindo, só para dar uma bronca, ou seja lá o que for, vai encostar qualquer coisa, menos um Exu coroado. Nós não vamos perder o tempo com essas baboseiras. Nós vamos mostrar na prática as cagadas que estão fazendo, usando outras pessoas para passar o recado e deixar vocês se lascando para lá na frente isso servir como aprendizado para vocês souberem diferenciar um Exu de um Quiumba, um Exu de um Egum, de um obsessor, seja lá como vocês querem chamar, e tudo é um aprendizado. Que fique essa lição. Dê tempo ao processo mediúnico de vocês. Procurem se conectar sempre com o sagrado. Não queiram colocar a carruagem na frente dos burros, que senão vocês se estrepam. Essa é a lição mais básica que eu posso passar para vocês. Claro que sim. Já aconteceu de uma pessoa desencarnar, chegar diante do Senhor e primeiro acreditar que está no inferno, né? Porque normalmente, se não entende a religião da Umbanda, vê um espírito com uma aparência de uma caveira, vai dizer, estou no inferno. E ter uma reação assim, que a gente chamaria de apavorada. Primeiro, que uma pessoa, quando morrer, dificilmente ela vai me enxergar dessa forma. Até porque, se ela for direto para o umbral, não vai nem me ver. Vai ver tudo de ruim e tudo de pior. Eu só vou aparecer para encaminhar e fazer o resgate. Que é assim que eu atuo. No Cruzeiro das Almas, até a passagem dentro do cemitério. Só faço o resgate. Para alguns, eu me mostro na roupagem de caveira, mas para outros, só sou uma mancha negra. Porque muitos não merecem nem enxergar a nossa verdadeira essência. Então a gente plasma com essas formas
Entende? Sim. Se o senhor tivesse encarnado aqui hoje, compreendendo a nossa humanidade, quais seriam as linhas gerais pelas quais o senhor se orientaria na Terra? Não só aqui na Terra, como aqui do outro lado. A gente segue uma única linha, a do processo evolutivo, que é a linha do bem, a linha da luz e a linha do amor. Mas essas linhas, elas divergem de alguns princípios que muitos de vocês não sabem diferenciar e acabam passando por cima de tudo e de todos, achando que vão chegar do outro lado. Não é bem assim. Realmente. O senhor pode confirmar isso pra gente? Se realmente tudo que fazemos fica registrado na nossa alma? As coisas boas, mas também as ruins? Fica tudo marcado no perispírito. São manchas, são imagens, são cores, são cheiros, são marcas, são cicatrizes. Fica tudo impregnado. Mas tem como reparar isso. Com muito trabalho duro, com muita bondade, em vez de prejudicar os outros, ajudar os outros. E isso vai amenizando, limpando a aura de vocês. Entendeu? Por falar em amenizando, limpando, parece que tudo é um processo. Como lidar com o imediatismo presente na sociedade de hoje? Nada do que presta, do que funciona, tem efeito imediato. Leva tempo, tem um processo. E é preciso respeitar esse processo. Entendi. É como uma pessoa que diz assim: não comi uma maçã durante a semana, mas eu como 7 hoje, que é domingo. Ou seja, tudo que é demais não é saudável, ainda que a coisa em si seja saudável, certo? Todo demais, em excesso, se não tiver equilíbrio, prejudica até a religiosidade de vocês. Se você for muito fanático, a ponto de xingar, julgar, de brigar e denigrir o outro, já está errado. A balança está desequilibrada. Tem que ter um equilíbrio.
Sim, senhor. Quando um bandista diz, eu não gostei do que falaram, e daí o espírito pergunta, o que falaram? Que a Umbanda tem o nome de Macumba porque é do diabo. Eu vou lá brigar com eles. E aí o senhor aconselharia o que a essa pessoa? Primeiro de tudo, aonde que está escrito que a religião é sua, que você é dono de alguma coisa? Então para de ser besta de quando falarem da sua religião, é somente a religião que você pratica, porque ela não é sua. Então ela não deve te atingir. Seja sábio, não seja tolo. Deixa falar. Religião não tem dono. Religião não é de ninguém. Exu não é de ninguém. Então quando falarem alguma coisa, vai entrar de um lado e vai sair do outro. Entendeu? Claro que sim. Essa era a atitude de uma moça, mas depois começou a andar com outras mocinhas que disseram a ela: se você não veste a camisa da religião, então você é uma falsa umbandista. Então, quando você ouvir as amiguinhas, né? Quando você ouvir alguém falando mal da Umbanda, você tem que calar a boca deles, porque é isso que os espíritos esperam da gente. Ser fiel à causa. O que o senhor responderia a essas mocinhas? Meu filho, que tipo de espírito que espera isso? Eu não espero isso. E acredito que nenhum outro Exu de verdade também espera que um médium entre em uma confusão ou tome as dores e parta para uma agressão. A gente não se preza a esse tipo de papel. A pessoa está rodeada de espírito ruim, de quiomba, de egum, perdido, que fica só alimentando para que ela brigue. Nós estamos bem longe, só olhando de longe, vendo a queda de vocês. Aprender. Então, podemos dizer que o que realmente denigre uma religião não é o que sai da boca dos outros, mas a conduta de quem a pratica? De novo, religião não é de ninguém. E as pessoas que fazem as cagadas por aí, atrocidades, em nome da religião, essas são de qualquer outra linha, menos da linha da luz. Porque uma pessoa que se preza a fazer isso, na verdade, só está mostrando aquilo que ela tem dentro de si. Você só põe para fora aquilo que o seu coração está cheio. Muito bom. Com esse exemplo também aprendemos que não é porque alguém é mais veterano numa religião que ela está necessariamente aconselhando o que é correto fazer. O tempo
é o senhor da razão. Mas não necessariamente que o mais velho, mais antigo, seja o detentor da verdade. Porque ninguém é e nunca serão. Às vezes uma pessoa mais nova já tem um espírito antigo, já tem uma alma velha e já vem com mais sabedoria daqueles que têm mais idade aqui da vida terrena. Claro que sim. Então, não tem uma coisa que ofenda vocês da que precisam ser defendidos pelos umbandistas, correto? Correto? O senhor atribui essa conduta de proteger a religião, de proteger os espíritos que manifestam nela, uma carência que a própria pessoa tem, no caso, ela gostaria de ser protegida por outros? Essas pessoas, elas se acham detentoras de alguma coisa que nunca tiveram. Porque quando você entender o que é espiritualidade, o verdadeiro significado da religião, nada mais vai abalar ou tirar vocês do eixo, ou vai mexer o ori de vocês. Entendi. Ori seria a cabeça, né? Sim, Perfeito. Seu Tata, a gente está chegando aqui nos últimos minutos finais. Eu queria perguntar para o senhor, tem algum tema que o senhor gostaria de falar, alguma coisa que o senhor gostaria de explicar que eu ainda não tratei? eu vou falar um pouco sobre o meu campo de atuação. Além de lidar com o encaminhamento e o transporte de almas, de reino para reino, de mundo para mundo, trabalho com energia pesada, desfazendo demanda, protegendo meus protegidos. Não se engane, vocês achando que praga, inveja, demanda, bruxaria, feitiço, não pega. Procura estar descuidado para vocês verem se não pega, para vocês verem aonde vocês vão parar. O mundo elemental, o mundo alquímico, ele existe e é muito forte. E quem sabe manipular essas energias são muito poderosos. Eles podem curar ou eles podem destruir a vida de alguém. Então se protejam. Sigam as orientações que são passadas nos terreiros, mas aqueles terreiros de verdade, onde só
prevalece a verdade. Os sacerdotes que respeitam e que zelem por você de uma forma única e exclusivamente para o seu bem e para a sua evolução moral e espiritual. Que assim seja. Muito bom. Outra coisa antes da sua mensagem final. Quais são as 3 coisas que o senhor mais gosta de ver no encarnado? Eu gosto de ver primeiro ele quebrando a cara quando ele não segue os nossos conselhos. Porque é bom para ele aprender, dar valor. No segundo, eu gosto de ver quando as pessoas conseguem atingir os seus objetivos e reconhecem quem sempre esteve lá do lado de cada um. E terceiro, eu gosto de quando a luz se sobressai contra a escuridão. Entendeu? Claro que sim. Abrindo um parênteses, existe hierarquia no mundo espiritual que o senhor respeita? Vocês gostam muito de falar nessa palavra, hierarquia. Mas aqui desse lado, o mais importante de aquilo que a gente leva é a união e o respeito, porque cada um comanda e age em um determinado campo, em uma determinada dimensão. A única hierarquia maior que tem aqui é com o Supremo lá de cima. Somente. Todos aqui se respeitam, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado? Isso. Cada um na sua linhagem, cada um no seu reino, cada um na sua esfera, cada um na sua dimensão. Recentemente eu li uma frase que dizia: pare de ficar quieto quando a comissária de bordo pergunta se tem algum médico a bordo. E as pessoas também, sobretudo aquelas que já falaram com algum espírito, as que têm uma religião, devia funcionar um pouco como um médico, né? Trazendo a paciência para um momento de discórdia, de confusão. O senhor aconselha as pessoas a deixarem de ser tímidas e vestirem a roupa do bom exemplo nesses momentos conturbados? O que eu acabei de falar para vocês? Quando vocês recebem um dom, quando vocês têm alguma sabedoria, algum poder para ajudar os outros, façam. Não se calem. Se alguém precisar da ajuda de vocês, façam. Agora, se vocês se utilizarem disso para querer se aparecer, para querer ser melhor que os outros, nem tentem.
pois o caminho é um só. E tudo isso precede a queda de vocês. E tudo isso precede a queda de vocês? Isso. O senhor pode explicar o que seria essa queda? Acho que isso ficou bem óbvio, né? Realmente. Sempre uma oportunidade a mais, né? Quando eu pergunto assim para aqueles que precisam levar uma coisa realmente no coração, porque as pessoas, na maioria, seu Tata Caveira, escuta e diz: não é para mim. Isso aí tá falando para outro. Que recado o senhor tem para essas pessoas? Geralmente, quando elas falam que essas mensagens não são para mim, é que, na verdade, elas foram diretas e incisivas. Mas é mais fácil virar a cara e fingir que não é com você, né? Sim, quando elas dizem que não é para mim, é porque elas sentem que a mensagem foi direta e incisiva para ela, certo? Correto. Entendido. Tá certo, então, graças a Deus. Senhor Tata Caveira, qual é a sua mensagem final, por gentileza, para o encontro de hoje? Saibam que a luz e a escuridão sempre existiram e sempre vai existir. E elas precisam andar lado a lado para que quando vocês se desvirtuem do caminho certo, vocês olhem para trás e vejam a sombra que está projetada, a sombra que vocês carregam e possa dar força para que vocês continuem à frente, caminhando para a luz. Sempre tem que ter um equilíbrio de tudo, do bem e do mal. Não quer dizer que vocês tenham que fazer o mal, mas que o mal sirva de lição para vocês, que vocês saibam quais as consequências de fazer o mal, de serem más, acarretam na vida de cada um de vocês. Que fique registrado no perispírito, na alma, na aura de cada um de vocês. Que assim seja, e assim será. Que assim seja e assim será. Laru Exu, tem algum ponto que o senhor gosta mais, seu Tata Caveira? Pode cantar aquele mais conhecido, Do bode preto? aonde vocês soltam meu bode. Beleza, então. É assim, ó. Soltaram o bode preto meia-noite na calunga. Soltaram o bode preto meia-noite na calunga. Ele correu uns Tá com quatro. medo de cantar aí, Lúcio? Ah, tem que cantar minimamente afinado, né? Salve a banda de vocês, Salve a banda. que o Exu
os ancestrais, o guardião e as guardiãs de cada um de vocês lhes protejam e que rogue pela evolução moral e espiritual de cada um de vocês. Eu vou subir. Salve. Salve a sua força, salve a sua banda e salve a sua proteção. É. Claro aí, seu Tata. Graças a Deus. Senhor Lucas Bueno, Jeff, pode contar pra gente um pouco como é que é a incorporação do senhor Tata Caveira? pera aí que eu tô voltando. Vai. Ela é bem mais... Ah, nossa, chega a ficar rouco até. Ai. Ela é bem mais intensa do que a do seu tranca-rua. Ela... Acho que ela demanda muita, sabe, muita energia. Eu fico bem desgastado com ele. Minhas mãos estão doendo, a garganta tá doendo por conta da rouquidão, dos trejeitos de como ele fala, ele manipula. Mas dá pra aguentar, mas chega uma hora que incomoda, assim, sabe? Você não tá acostumado muito, dependendo de quanto mais intenso fica, sabe? O incomodar é assim, porque eu digo que eu sou médium consciente, né? Então, assim, eu sinto tudo, eu vejo tudo que tá acontecendo. Algumas coisas ele retira, né? Ele apaga da cabeça, geralmente quando é uma conversa, alguma coisa assim com algum consulente, mas é bem... A chegada dele é mais forte. Aí é uma energia bem mais pesada, né? Diferente do seu tranca-rua. Eu digo que é como se fosse assim, seu tranca-rua, ele é mais tranquilo. Aí depois tem o seu Tata e depois o seu Exu Morcego, é esse aí. Esse aí é mais pesado ainda do que os dois. Desgasta bastante, mas é bem é bem reconfortante assim, sabe? E você, o que você poderia dizer sobre essa entidade na sua vida? Ele é um guardião que trouxe para mim mais responsabilidade e mais seriedade na minha vida. Ele me colocou limites
me tornou uma pessoa assim mais séria, sabe? Com mais responsabilidade. E é um protetor que eu tenho, né? Ele é um guardião assim que o rojão mesmo, quem segura é ele, né? Tanto ele quanto o mirim que eu carrego também, o caveirinha. Então é os dois que trabalham ali na linha de frente protegendo contra a demanda, né? Contra essas coisas assim pesadas, né? Que a gente sofre. Claro, É claro. isso, por ele ser um espírito, né? Eu sinto isso dele, que ele é um espírito mais velho, sabe? Ele é já um espírito sabe, das antigas, vamos dizer assim, de bastante conhecimento. Então ele traz essa sabedoria de você ouvir a pessoa mais velha e, e saber respeitar e, sabe, absorver e escutar tudo que eles têm para falar, sabe? Conhecimento. Vamos dizer, vou falar uma frase, você fala se concorda ou discorda e por quê. Eu pensaria duas vezes antes de desrespeitar o conselho de uma dessas entidades. É, porque se, assim, se eles estão aqui para nos aconselhar a trilhar um caminho, né? Que muitos deles que já estiveram aqui em terra, que já passaram por essas coisas, né? Que a gente já passou. Lógico que em eras diferentes, né? Mas os comportamentos e as condutas acabam sendo semelhantes, né? Então, se você tem um guardião, se você tem um ancestral que te protege, que é como se fosse um vô, como se fosse um pai, que puxa a tua orelha e fala, não vai por esse caminho, você vai e faz, aí tem como, né? É pedir pra, é pedir pra se estrepar. Claro que sim. Então tá certo, perfeito. Muito obrigado por suas palavras, obrigado por permitir a realização de mais um diálogo com os espíritos, hoje através do seu aparelho mediúnico, viu? Axé, eu que agradeço a participação, o convite de estar participando desse projeto aí, que é um projeto muito honroso e de grande valia para poder passar o conhecimento, né? E para desmistificar muita coisa, né? Que as pessoas ouvem, escutam, julgam, sem nunca ter passado por isso, sem nunca ter frequentado, sem nunca ter se consultado, sem nunca ter frequentado, né? Porque o ser humano ele julga aquilo que ele não conhece, né? Então, isso é uma forma, né, de atingir as pessoas e de mostrar, né, levar esse conhecimento, de que elas vejam que caveira tem esse nome simplesmente por uma conotação, que sempre um sete flechas tem uma outra conotação, que isso é um nome, entendeu? É um nome, mas cada um tem a sua falange e a sua linha de atuação. E são os guardiões, né? Eles são nossos protetores, eles estão aqui para ajudar, não estão aqui para ferrar ninguém. É a gente que se ferra sozinho, né? Realmente. Em algum momento você falou sobre Maria Padilha. Vou lançar outra frase, você me diz se concorda ou discorda e por quê. Homem hétero não incorpora pombogira. Ah, eu já ouvi muito isso daí já. Eu já ouvi muito. Se eu tivesse algum problema com isso, eu sou muito. Eu tenho minha masculinidade muito bem definida, né? Sou casado aí com a minha esposa aí já há 3 anos. Não necessariamente que a gente sabe que isso nos dias de hoje não significa nada, né? Que muitas pessoas aí são enrustidas, né? Vamos dizer assim. Mas eu não tenho nada contra, não teria problema nenhum de falar que sou também ou não sou. E eu acho assim, se você tem uma guardiã que se preza, uma guardiã que tá ali de frente cuidando de você, por que não trabalhar com ela, né? Eu não dava tanta atenção à minha Maria Padilha, né? Minha rainha das almas aí. Era sempre mais os Exu. Até um dia que ela me cobrou, né? A fazer jogo de carta, essas coisas, né? Onde ela mostrou pra mim que uma simples tiragem de carta ali, ela encosta do meu lado e ela cagueta tudo. Descobre se tem demanda, descobre traição, descobre qualquer coisa. Então, assim, eu paguei pra ver, deixei ela vir em terra
montei aqui o canto dela, consagrei as coisas dela. Então, assim, eu tenho o maior orgulho de falar que sou médium de Maria Padilha, que incorporo, sim. Não é uma coisa muito, muito legal de ver, né? Que um homem desse tamanho aqui incorporado de pombogira, né? Os braços grandes, fica meio estranho. Mas, né? Guardião é guardião, né? Então, eu não tenho problema nenhum quanto a isso. Eu acho que o povo, ele fala muito e eu acho que muitos queriam poder incorporar a pombogira, né? Ter uma guardiã assim presente, igual eu tenho a minha moça bonita. Claro, ei, pombogira. Aruê Pombogira, salve Maria Padilha. Logo, logo você vai conhecer ela. É mesmo? Ela já autorizou a gravação? Vamos sim, pode fazer. Pronto. Sobre o que você estava falando, realmente as pessoas carregam essa ideia de que uma Deixa eu mulher só chegar pode. aqui. Tá, vou dizendo aqui. As pessoas carregam essa ideia de que uma mulher ela tem um teto daquilo que ela pode ser. Não importa se ela é uma gerente de banco, uma gerente de hotel, ou se ela é um trabalhador do caixa, ela é uma mulher. Então, antes de qualquer. Não, o homem não. O homem é um empresário, a mulher não pode ser uma empresária, ela é uma mulher. Então, eu acredito que transporta um pouco isso para a religião e para a guardiã. Incorporou uma mulher. Não, incorporou uma guardiã, pô. Não, isso daí não existe não, cara. O lugar da Claro. mulher é onde ela quiser, entendeu? Exatamente. O lugar da mulher é onde ela quiser, não tem isso não. Se um dia ela quiser me pegar aqui e falar que ela vai ser minha guia de frente, entendeu? Não tem para onde correr, entendeu? Eu posso negar ou não, mas para que eu vou lutar contra a maré se eu posso ir a favor dela e conquistar tudo aquilo que está acordado comigo, entende? E hoje em dia isso daí, ô Jefferson, já tá muito. Esses paradigmas aí já foram quebrados, cara, porque tem muitas mulheres aí que são ótimas empresárias, ótimas É, cirurgiãs, ótimas, ixi, um monte de coisa. A mulher, o sagrado feminino, ele sempre foi e sempre será mais importante, ao meu ver, e mais poderoso do que o masculino. Se as mulheres pronto. soubessem o poder que elas têm, de tanto de edificar ou também de destruir qualquer coisa, mas mais de construir. Então, assim, uma coisa que eu falo, eu sempre ouvi um ditado que falava assim: por trás de todo grande homem tem uma grande mulher. E eu não Sim. concordo com isso. Porque, para mim, o certo seria, ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. Porque mulher não nasceu para ficar atrás de homem, não. Entendeu? A mulher tem que estar Boa. do lado. Não tem esse negócio de, por trás de um grande homem, não. Ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. Mulher não ficou e não nasceu para ficar atrás de homem nenhum, viu? Nossa. Tanta coisa importante, né, para as pessoas levarem no coração e deixar preconceito de lado, né? Pois é. Respeite as mulheres. Aí, todo mundo que está ouvindo, lembre-se disso. Não é uma mulher. É aquilo que ela Por lutou para favor. ser. Aquilo que ela lutou para ser e aquilo que ela quer representar. Igual o homem, pô. Exatamente. Não tem isso, não. Que não tem que ser mais que o outro, não. Tem que ter Louvado essa seja. concordância, entendeu? Boa. Então tá certo, meu querido. Graças a Deus, fico muito feliz que você tenha essa postura, né? Essa atitude que eu acho muito correta com o sagrado feminino, viu? Axé. Então até a próxima. Muito obrigado novamente. Até, meu grande amigo. Um axé pra você, fica com Deus aí. E um bom descanso a todos aí. Graças a Deus. E fique essa lição. Dê tempo ao processo mediúnico de vocês. Procure se conectar sempre com o sagrado. Não queiram colocar a carruagem na frente dos burros, que senão vocês se estrepam.
Essa é a lição mais básica que eu posso passar para vocês. Só procura quando tá lascado. E ainda mesmo assim ainda quer dar pitaco. Vocês lembram da primeira palavra que eu falei? Respeite a religião dos outros. E é isso.